Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Avise a seus amigos, parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 25, nós encontramos esta escritura. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Amém. Amém. Ó Deus e eterno Senhor, nesta parte da Escritura, nós encontramos o jugo de Jesus. Nós encontramos o agradecimento dele em reconhecer a Ti como Senhor dos céus e da terra, como em outras vezes ele testificou que Tu eras o verdadeiro Deus, a quem devemos adorar. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás, ou renderás culto, renderás homenagem. E aqui temos, nesta passagem da Escritura, quando teu filho amado te agradece por o Senhor esconder isto das pessoas que se julgam entendidas, inteligentes, autossuficientes, e revelas àqueles que se humilham, aqueles que não usam de algo em que se agarrar ou para tirar vantagem de quem quer que seja. E a estes tu te manifestas e te revelas. E cremos de todo o coração, com humildade que tu tens colocado em nós, que aquilo que tu tinha determinado para o tempo do fim, tu tens revelado a nós nesta hora. E nós podemos olhar na face da palavra e poder ver o Senhor manifesto no nosso meio. E poder ver também o acontecimento da manifestação dos teus filhos, quando estão entrando neste processo de adoção e serem adotados pelo Senhor, a ponto de podermos ter nossas vestes resplandecentes. Porque não é a cobertura que tentamos fazer sobre nós, a cobertura religiosa ou dogmática que queiramos colocar sobre as nossas vidas, mas é a cobertura da Tua palavra, da Tua doutrina, da Tua mensagem, da Tua revelação, que vem até nós através do sacrifício daquele que era digno e que morreu em nosso lugar, nos reconciliando assim com o Pai Celestial. Ajuda-nos nesta hora mais uma vez, enquanto estamos meditando sobre a Tua palavra, que o Espírito Santo possa nos instruir em tudo aquilo que já foi dito, que já foi escrito nas Escrituras e revelado nesse tempo do fim, no tempo desta voz do sétimo anjo. Recebe a nossa gratidão agora, te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Vocês sabem, no culto passado, para os irmãos que estavam aqui presentes, nós falamos sobre Deus sendo maior do que o seu filho. Deus sendo maior do que o seu filho. E nós lemos uma ou foi duas citações do irmão Brano apenas, onde ele fala que Jesus não fazia nada sem o Pai mostrar uma visão para isto. E nós lemos algumas escrituras, e eu disse, as outras escrituras deixaremos para o próximo culto, que seria agora, onde você tem que observar as expressões de Jesus quando ele se relaciona com seus discípulos através da ministração da palavra e fala a respeito do Pai que o enviou. E em algumas partes ele diz: meu Pai é maior do que eu. E eu concluí fazendo aquelas duas comparações entre os trinitários e os unicistas, mostrando o quanto que essas duas crenças estão erradas dentro das próprias palavras de Jesus. Porque os trinitários acreditam que o Pai, Filho e Espírito Santo são três indivíduos que compõem a divindade, e eles acreditam que esses três indivíduos são co-iguais e co-eternos. E nós apenas lembramos a vocês algumas coisas que o mensageiro de Deus disse a respeito disso. Porque se são co-iguais, como pode um ser maior do que outro? Se Jesus disse que o Pai é maior do que eu. Se são co-eternos, porque um é filho e o outro é pai.
sendo que filhos têm princípios. Se são co-eternos, coexistentes, co-eterno, porque um morreu e o outro é imortal. Então nós temos aqui palavras que não concordam entre si, que não estão de acordo entre si. Pensamentos que chocam com as Escrituras. E quando nós examinamos a linha de pensamento unicista, que diz que Jesus é o próprio Pai, como pode Jesus ser o próprio Pai se ele orava ao Pai? E quando faziam esta pergunta para mim e para você, nós falávamos que era porque ali era a natureza humana falando com a natureza divina. Mas as Escrituras nunca deram margem a tal interpretação. E o próprio irmão Branham não deu margem para tal interpretação. Ora, o que nós temos nas Escrituras? Todos os filhos têm começos. Então, como poderia o filho ser o Pai eterno, como eles dizem que são? Nas Escrituras que nós vamos ler, foi aqui que eu encerrei no culto passado, eu gostaria de mostrar-lhes como é que Deus é maior do que o seu Filho, pelas próprias Escrituras. E, porque se o Pai é maior do que o Filho, não significa apenas maior, mas o significado disto é mais velho. E se eu tenho alguém que é mais velho que eu, é porque ele existe antes de mim. Ele existiu antes de mim. Um que estava ali antes do outro. Com estas expressões, olhando agora o outro lado para não deixar margem a indagações, não estou dizendo que Jesus não seja eterno. William Branham falou sobre os eternos pensamentos de Deus. E se filhos têm princípios, mas antes deles principiarem, ou antes deles virem em manifestação, onde estavam? Estavam com o Pai, estavam no Pai. Por isso diz o verbo estava com Deus. Estava com Deus. Como todos os teus filhos, todos que vocês tiveram, ou quem sabe ainda vão ter, estão em você. São atributos teus. Do mesmo jeito, os filhos, como atributos do Pai, existe. O quanto que o Pai existe. Então, se eu sou atributo de Deus, eu sou eterno. O quanto que Deus é eterno. Se Jesus é o atributo de Deus, ele é eterno como Deus é eterno. O que você tem que fazer é entender como colocar cada coisa em seu devido lugar. As coisas têm que estar em seus devidos lugares ou se tornarão uma bagunça. Então, se ele disse o Pai é maior do que eu, significa mais velho. Esta palavra também dá este sentido. E significa que um estava ali antes do outro. Então, deve haver sinais nas Escrituras que falem desta relação entre Deus e seu Filho e que mostre o papel do Pai como sendo maior do que o seu Filho. Isso tem que estar nas Escrituras. Então, o ponto número 1 que nós temos que analisar é que fala de liderança. Liderança. Se tem um mais velho, e na expressão que você lê na sua Bíblia, maior, então você tem uma liderança, ou como o governador do barco, o que comanda o navio, o governador do navio. Então, o pai é a cabeça sobre o filho, é o cabeça. Se de fato o pai é maior do que o filho, como Jesus disse, então se ele é maior, ele tem que ser o cabeça, ou o que manda. E nós vemos essa escritura então, porque eu disse, tem que ter indícios na Bíblia sobre este relacionamento de Deus sendo maior do que o seu Filho Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nós encontramos uma indicação muito forte disso. Muito forte disto aqui. Agora, é claro que este tipo de mensagem, esse tipo de ensino, não emociona, não te leva a arrepios. Depende em qual estágio de aprendizado você está. Nós tivemos no nosso país mais de 40 anos, podemos dizer, não sou ruim de fazer conta assim, né, sem pensar direito, mais de 40 anos de aprendizado e de ensino sobre os rudimentos da mensagem, de como deve ser o teu comportamento, de como deve ser o comportamento dos irmãos, de como deve ser o comportamento das irmãs. E eu penso que já tem sido suficiente para que as pessoas se vistam como cristãos, se comportem como cristãos e não tire nenhuma vantagem da posição em que está, do ensino que está tendo, só porque nós em todos os cultos não falamos sobre roupa, sobre calçado, sobre cabelo, sobre usos e costumes,
e você achar que estamos relaxando nisso. Se você achar isso, ou quem achar isso, está muito enganado, ou não está ainda no estágio de assumir seu papel como filho de Deus. Porque chega-se um momento que temos que pegar o filho pelo braço e esfregar a cara dele em cima daquilo que ele deva fazer. Mas tem um momento que você tem que olhar para ele e dizer assim: você não vai crescer não, rapaz? Você não vai crescer não? Quando é que você vai virar homem? Quando é que você vai se tornar adulto? Caso contrário, aquelas pessoas que usarão determinadas desculpas para viver de qualquer jeito, de qualquer forma, elas se enquadrarão naquele tipo de pessoas. Como há uns dias recebemos uma notícia, enviamos algumas fotos de um determinado lugar para uma determinada irmã de um outro país, e quando ela viu a foto da igreja, ela mandou uma pergunta dizendo: a maioria dessas mulheres são visitantes? São visitantes ou novas convertidas? Porque só pelas fotos que ela viu, a roupa dessas irmãs, o porte dessas irmãs não pareciam crente desta mensagem, que estão nessa mensagem há muito tempo. As saias foram encurtando, cabelo foram encurtando, joias e uso e aquela coisa toda, porque sabemos qual o mal de você usar um penduricalho no pescoço. Que mal você tem nisso? Que mal você tem em colocar uma correntinha no seu braço? Mas o que é que elas fazem? Aí elas deixam para usar isso justamente quando vêm para a igreja, se enfeitam todas, como se fosse normal. Quer viver normal como as pessoas do mundo? Vai para a Assembleia, porque lá já liberaram geral. Mas na igreja de Deus não existe esse liberamento, não, essa liberação, não é? Qualquer um que se engane, quem quiser que se engane. Não é vergonhoso? São visitantes essas pessoas? Aí você vai explicar o quê? Complicado, não é? Agora, se durante 40 anos de ensino, de 40 anos de aprendizado, e vocês conhecem as pregações que sempre tivemos, e o quanto que os pregadores têm batido nesta tecla, se isso não tem resolvido, nós vamos passar todo o tempo recitando as mesmas coisas e deixando de lado o que nós precisamos aprender. Então o resultado, o que eu vejo que vai acontecer, é que muitos vão ficar para trás no aprendizado, porque vão ficar dormindo e vão se despertar tarde demais e não vai ter azeite suficiente para seguir adiante. Entenda? Agora, estes que são levados aos empurrões, tem que estar batendo na mesma tecla, tem que estar dando croque, né, na cabeça, né? Tem que estar dando croque na cabeça para poder despertarem. Se eles dependerem disso para chegar lá, está ruim. Eles têm que entender que todos nós temos que chegar a um estágio onde não será força que te leva, não será força, nem violência de palavras, nem gritos, nem pulos, nem levar a igreja a um emocionalismo. Chega-se um momento, você será como uma pena leve, onde qualquer sopro do Espírito te direciona para onde Ele quer te levar. Só isso, somente isso. Mas vamos continuar aqui. Se temos um cabeça, essa cabeça é para comandar, e se a cabeça é Deus, e Jesus se colocou abaixo desta cabeça, então quando estamos estudando sobre a doutrina de Cristo, o que estamos fazendo? Procurando os detalhes na palavra, na forma em como Jesus se submetia à vontade de seu Pai, se submetia a este que é o cabeça, a este que manda, e se deixava guiar por ele. Como o irmão Brana disse, a pomba guiou o cordeiro. Jesus subiu o monte, não é? O monte da tentação, para o seu período de oração, de jejum, 40 dias, e quando desceu de lá, o que o Pai disse para fazer, ele fez. Até quando chegou à cruz, tudo que o Pai disse para fazer, ele foi fazendo. Tudo. Até para ressuscitar Lázaro, nós lemos no culto passado, e talvez vamos repetir agora. O Pai disse: olha, sai daqui, só volta daqui a 4 dias, quando Lázaro estiver morto. Não faça nada antes disso. Vão te chamar, mas não atenda. Não atenda. Então, quando nós estudamos a doutrina de Cristo e mostramos escritura e citações de um profeta vindicado, e parece que estamos saindo daqueles antigos assuntos que você aprendeu no início, não pense que é desta forma. Não pense, porque ali te foi mostrado uma teoria, e aqui estamos mostrando na vida prática a própria vida que Jesus viveu, a qual nós devemos também viver. Amém. Veja, então eu disse que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nós temos os indícios, um indício cabal sobre Jesus sendo menor do que seu Pai. Diz assim: mas quero que saibais, eu quero que você saiba disso, que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Vê que nós temos um acima de tudo e todos,
Observe que Paulo disse: a cabeça de Cristo é Deus. É Deus. Portanto, nós podemos estabelecer que a liderança é o atributo número 1 que nos aponta Deus sendo maior do que seu filho. Liderança. Ele está no topo. Ele está tomando conta de tudo, sendo cabeça. O filho somente lhe obedece. Então, liderança é um dos atributos que mostra esse Deus sendo maior do que o seu filho. Jesus estabeleceu muito bem que ele olhava para Deus, na verdade, como seu Senhor, a quem ele devia toda obediência. Ele olhava para Deus como seu mestre, como seu governante, e em sua oração, que nós lemos em Mateus 11:25, ele levantou seus olhos, não fosse de expressão. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Agora me diga, de onde estava vindo estas palavras de Jesus? Ou por que partiu dele estas palavras? Como está marcado ali apenas este versículo, eu gostaria de pegar aqui Mateus 11, apenas para vermos um versículo que vem antes disso, para que você possa ter uma ideia mais ampla, né, desses acontecimentos aqui. Mateus capítulo 11, deixe-me ler o versículo 23 ou 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então ele está aqui orando a um que é Pai, a um que é Senhor, tanto do céu quanto da terra. Então, se temos aqui um que é Deus e Pai, que é Senhor do céu, se Jesus veio desta região celestial, então nesta região celestial, ele tem um ali que ele tem como seu Senhor. E se ele estava na terra, ele continuava devendo obediência, rendendo obediência, melhor dizendo, a este que é Senhor tanto do céu quanto da terra. E este que é Senhor dos céus e da terra oculta estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E ele diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Quer dizer, é do agrado do Pai ser assim. Então, o que está oculto fica com Deus, ninguém sabe. O que ele revela, então ele abre a dispensa para nós. Abre a dispensa para nós. Agora, a palavra grega para Senhor que Jesus usa aqui, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. A palavra aqui para Senhor foi Kurios, K-U-R-I-O-S. Então, eu vou pronunciar do jeito que foi feita a tradução para o português, né? Kurios. O que significa controlador. Então Jesus está se referindo a um que controla. Se tem um que controla e não sou eu, então eu não tenho controle. Isto é óbvio. Se eu controlo uma situação e não cabe a você fazer aquilo, seja pela qual designação você tenha, você foi chamado ali, então você não tem o controle, quem tem sou eu. Agora, se eu tenho controle, você vai ter que comer daquilo que eu te der. Você vai ter que receber as ordens que eu te der. Agora, pode acontecer que você tenha uma boa ideia sobre alguma coisa e queira me falar e tal, e até eu receba a tua crítica construtiva, como nós falamos, e isto é muito bom. No entanto, quando você faz isto a alguém que tem o controle da situação, você chega a essa pessoa com humildade, não querendo mostrar que você sabe mais. Ou mesmo que você saiba mais, mas você tem que se aproximar de uma forma que a sua ideia seja aceitável, seja absorvida. E uma vez que aquela ideia é aceita e absorvida, você que deu a ideia vai ter que ficar quieto e esperar que aquela pessoa desenvolva aquilo e apresente-a como algo que faz parte agora do seu conhecimento. Você foi apenas uma parte de tudo aquilo, para que aquilo chegasse a acontecer. Mas isso estamos falando é relacionamento humano, como irmão, irmãs, ministro, esposo, esposa. Mas quando se trata do Deus Todo-Poderoso, não existe isso. Você não tem o que acrescentar a Deus, você não tem o que ensinar a Deus. Por isso o filho não tinha que ensinar nada para o seu pai, ou dizer nada. Nem não, nem sim. Era o que o pai dissesse, acabou, está estabelecido. Por isso o filho não pode fazer nada a menos que o pai lhe mostre. Acabou.
Se dissesse não, não ia adiantar nada. E dizer sim, o que é que ele estava acrescentando a Deus? Ele só tinha que ser obediente sem questionar. Sem questionar. Quando o corpo está questionando a cabeça, você está com seus sentidos descontrolados. Seus sentidos estão descontrolados. Aí que está. Você pensa em pegar algo, a mente diz, eu quero pegar esse copo, mas e agora? Os ligamentos já não estão tão bons e você fica com a mão, né? É o mal de Parkinson, alguma coisa assim. Perde domínio sobre as coisas. Então você perde o controle. Agora, Deus jamais perderá controle sobre o seu corpo. Sobre o corpo místico, sobre esse corpo familiar, onde Jesus é o irmão mais velho que nós, porque o maior, mais velho, veio antes de nós. Foi o primeiro atributo de Deus que veio em manifestação. É chamado Logos, que saiu de Deus. Então, quando ele chama o seu Pai de Senhor dos céus e da terra, isso significa controlador, como aquele em quem está no controle. E isso também significa Senhor ou Mestre. Senhor ou Mestre. E essa designação, quando se dá a Deus como Mestre e Senhor, era o que aconteceu no lava-pés, porque ali estava Deus dentro de seu Filho, era o controlador. Observe que coisa tremenda aonde a gente chega. Então, se temos um mestre, o que temos que fazer quando temos um mestre? Ficar quieto enquanto aprendemos a respeito do seu ensino. Veja, e foi assim que Jesus ficou, aos pés do mestre, e disse: o que eu vos ensino, eu aprendi do meu Pai. Vê que aluno bom? O que eu vos ensino, eu aprendi do meu Pai. Agora, Paulo tomou o mesmo exemplo, quando reconheceu que a sua sabedoria não era nada, e teve que também aprender desse Deus. E ele disse: eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Veja que o ensinamento tem que vir de Deus mesmo. Então você observa também que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, você encontra ali o apóstolo Paulo. Ele fala de propriedade como em chefe de navio. E ele nos diz que Cristo pertence a Deus. E isto nos dá o sentido de propriedade. Propriedade. Veja como está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Você está lendo por vir, é isso? Ou está futuro aí, quem encontrou a escritura? Futuro, né? Futuro. Tudo é vosso. Veja, o passado passamos por ele, o futuro vamos passar por ele, estamos no presente, tudo é nosso, interagimos com tudo isso. Mas ele termina dizendo: e vós de Cristo. Então tem alguém acima de nós, não é? E Cristo de quem? De Deus. Então nós temos aqui toda uma estrutura, por isso que tem essa expressão chefe de navio. Você tem toda uma estrutura montada e tem um acima de todos, como comandante, como controlador, como que dá ordem. Vê? E ai de quem tomar uma decisão sem falar ao comandante. Vê? Então termina o que? Cristo de Deus. O que isso significa? Isto quer dizer que se Cristo é de Deus ou pertence a Deus, então ele não é dono de si mesmo. Jesus não é dono de si mesmo. Ele é de Deus. Isto trata de possessão, isto trata de propriedade. Agora, se você é de Cristo, como disse Paulo, e vós todos de Cristo, se você é de Cristo, então também você não está suposto a ser dono de si mesmo. Você não pode ser dono de si próprio, porque nenhum homem é uma ilha em si mesmo. Nenhum homem é uma ilha em si mesmo. A ponto de dizer, eu me domino e eu me engabo e eu sou autossuficiente, eu sou isto, eu sou aquilo. É por isto que o Filho mostrou em sua própria vida que ele estava sujeito ao seu Pai em tudo. Você vê o que estamos aprendendo aqui? O que eu disse antes quando falei sobre usos e costumes? E quando estamos tomando todo o nosso tempo para aprender sobre a doutrina de Cristo, não é que estas coisas deixamos de lado? É que agora estamos mostrando a prática disso, porque é muito bom você mostrar a teoria. Temos que ver como levar isso para a vida prática. E a vida prática de um cristão, de um verdadeiro cristianismo, é olhar a praticidade de Jesus, como ele praticou o cristianismo, como ele praticou a sua obediência, o seu estado de filiação. Veja,
Se ele é de Deus, ele pertence a Deus. Agora, se você é de Cristo, você não pertence a você. Então você não tem domínio sobre si próprio. E então o Filho nos mostrou em sua própria vida como é que ele estava sujeito ao seu Pai em tudo. Então nós temos o número 1 que trata de liderança. Um que lidera, que controla, que é mestre, que é senhor, que é dominador. Então com isso nós chegamos ao segundo ponto. Se temos um que é o controlador, dominador, senhor, mestre, todas as designações possíveis que podemos encontrar no nosso vocabulário humano, isso nos leva ao ponto número 2, que é sujeição. Porque se nós temos um que é o controlador, mas nós temos outro que não se sujeita, o que é que acontece? Aí Paulo disse, então, este que não se submete não é filho, é um bastardo. Não é assim que Paulo fala? Amém. É um bastardo. Porque qual filho que não reconhece o seu pai, qual filho que não obedece ao seu pai, não é? E que não chega junto na hora da correção e assim sucessivamente? Veja que isso está tudo conectado com as Escrituras. Nós temos então nesta linha de pensamento, onde mostra que Deus, sendo maior do que seu filho, e por isso o filho o pertence a ele o controla. E este filho deu um exemplo de como ser guiado e controlado por este pai, para que todos os outros filhos não se desviem desta mesma linha, ou provarão que não são desta geração, que não são dessa descendência. Então agora nós temos o ponto número 2, sujeição. Pois, se o pai é maior do que o seu filho, o filho deve estar sujeito ao seu pai em tudo. O filho, não estou tratando apenas do Filho de Deus, ele foi o exemplo para todos nós que nos auto-intitulamos filhos de Deus, não é? Ou que cremos que aquelas escrituras se cumprem em nós, vós sois filhos, meus filhos, e assim sucessivamente. Então vamos olhar para a sujeição por alguns minutos, porque é muito bom você dizer que é filho de Deus, crer que é filho de Deus, mas quando chega no momento da sujeição, você fica dizendo, e a minha vontade? E os meus desejos? E o meu querer? E os meus sonhos? E minhas fantasias? E o que eu gosto? E o que eu quero alcançar? Ok, então vai alcançar. Vai alcançar. O que você daria em troca de sua alma? Ou por resgate de sua alma? O que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Vamos olhar para a sujeição por alguns minutos, como um dos atributos do pai ser maior do que seu filho e seus filhos. E ao se submeter ao pai, coloca o filho em um papel subserviente ao pai. E é isto que as pessoas não querem, é isto que nossa carne reluta, é ser subserviente, abaixo de servo. Agora, esta palavra subserviente significa subordinado na posição ou função. Então você tem uma função no reino de Deus. Você tem um ministério, como esposo, como esposa, filho, filha, como ovelha, seja o que for. Você tem uma função e está numa posição, porque nós temos que estar em posição e temos que saber qual é a nossa posição. Para começar, todo o livro de Josué fala disto. Como se coloca Israel em posição, depois de sair do Egito, se livrar da denominação, ter sido batizado em nome do Senhor Jesus, ter passado pelo deserto de experiência, pelo período de santificação, né? Então, aí ainda tem isso, aí cruzou o Jordão, diz, o Espírito Santo está comigo, eu recebi o Espírito Santo, porque eu tenho a palavra, e assim vai. Ok, então do outro lado disto, terra prometida. Cruzou o Jordão, fez morrer a si mesmo, está em terra prometida, não é? Está na linha do Espírito, uma vez está seguindo a palavra, ou seguindo na luz como ele na luz está. Ok. E o que acontece lá dentro da terra de Canaã? Posição, cada um reconhecendo qual é seu papel, o que deve fazer, o que deve plantar, como deve trabalhar, e assim vai. Não foi isso que Paulo fez? Posicionou toda a igreja primitiva dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus, desde o Antigo Testamento, posicionando ali a lei e a graça. É isto que faz o ministério quíntuplo, depois que vem um profeta vindicado e prega toda a mensagem que pregou e desvenda para nós a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque o mistério de Deus foi revelado neste tempo da voz do sétimo anjo. Aí você tem todo este acervo de conhecimento. E o que fazer com tudo isto? Chega-se o momento então do ministério quíntuplo entrar em atuação e colocar a igreja em posição. Agora, para entrar em posição, você tem que aprender obediência. Você tem que aprender obediência. Porque se você não aprender a ser um filho, uma filha de Deus obediente, você não se torna servo. Porque o filho obediente, ele está ali para servir.
que é que Jesus disse? Eis aqui eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Veja, então a pessoa, quando ela se coloca em posição, ela está apta para servir dentro daquela função que ele ou ela foi chamada, dentro do corpo de Cristo. Agora, isto do lado espiritual, isto é algo tão tremendo, que por mais que preguemos sobre isto, apenas só vamos arranhar a superfície sobre isto. Mas se você pegar esta mesma coisa, se você aplicar este mesmo desenho, ou parâmetro, ou modelo, e aplicar isto em uma empresa, e dar um estudo desse para os funcionários, assim que ele diz, eu quero trabalhar, eu preciso, eu faço o que o senhor quiser, você trabalha com o quê? Não, o que a empresa tiver para mim eu quero, não é assim? Quanto você quer ganhar? A pessoa diz, o que a empresa quiser me pagar, porque está com a boca, né, aberta, esperando cair alguns grãozinhos, coitado. Mas quando uma vez passa pela experiência, não é? Aquela pessoa obediente, sim senhor, sim senhora, e eu faço, não tem problema, não, eu fico mais 1 hora ou 2, não tem problema nenhum. Depois, quando passa na experiência, está a carteira assinada, está registrado, já acha que tem dinheiro de recorrer na justiça. Ah, meu Deus, mas que funcionário ruim, que camaradas que dá trabalho, é chamado o quê? De nó cego. Você sabe o que é nó cego? Nó cego é complicado. Foi o tempo quando eu fui, eu e o senhor Júlio ali fomos desamarrar umas cabras, tempo de chuva, você sabe, pega a cabra, aquelas cabritinhas e tal, leva para um determinado lugar e amarra ali para ela ficar empastando amarrada, né? E quando você dá o nó, tá aquele sol quente, tudo bem, e depois vem a chuva, e aquele nó incha, aí começa a chuva e corre buscar as cabras, e uma berra para lá, outra berra para cá, e lá vai os dois. E a dele ele conseguiu desamarrar, e a minha, cadê? Por mais que eu fizesse, nada da corda. E vamos, ajuda, corre, que nó é? Eu disse, é o nó cego. O nó cego. E ele começou a xingar, põe um olho nele. E fez fora. Como é que eu vou pôr um olho no nó, né? Porque eu disse que o nó era cego, quer dizer, difícil de desatar. Aquilo a gente brincou muito tempo com isso, naquela agonia e a chuva pesada. E é o nó cego. Às vezes tem que cortar a corda. Você não consegue desatar aquele nó. Se você tem uma faca, você já corta a corda, né? Então, alguns funcionários são assim. Pode estar... E cai tempestade, não sai do lugar. Cai raio na cabeça, mas não produz de jeito nenhum. Porque ele é nó cego. Nó cego. Ele não sabe ele não é subserviente. Ele não sabe ser um subordinado. Ele acha que nasceu para ser patrão. Porque todo empregado quer ser patrão. Todo patrão já acha como se fosse um rei. Todo rei já acha que é Deus. Não é isso? Aí Deus, para nos ensinar a humildade, veio morar em um homem, andar em 2 pés como um homem. Deus conosco, Deus andando em 2 pés, quando estava morando ali em seu filho. Subserviente significa subordinado na posição ou função. Subserviente é que se presta servilmente à vontade de outrem. Quer que eu limpe aqui, eu limpo. É para tirar o pó dali, eu tiro. Está pagando para isso. Você foi contratado para isso. A menos foi estabelecido algo. Você só faz isto, só faz aquilo. Mas dentro disso que você é contratado a fazer, quer que te custa fazer um pouquinho mais? Porque se é exigido apenas 1 quilo a mais daquilo que você pode trazer, se é para você trazer 10 pedras, se for pedido para você trazer a 19ª, como é? A 11ª pedra, né? Mais uma, qual o problema? Não vai te matar. Por que já reclamar? Por que já fazer cara feia? Você pode fazer bem feito e de tudo e ainda mais um pouco. Fazer mais um pouco do que aquilo que te é exigido. Sim, não pense que é somente por eu estou fazendo meu dever. Você não está fazendo nada do que aquilo que você está suposto a fazer. Agora, o cristão, ele não está na terra para cumprir apenas seu dever. Ele está na terra para cumprir seu dever e além disso, inclusive, Jesus disse, é para andar 1 milha, ande 2. Ande 2. Ele estava nos ensinando como ser servos obedientes, subordinados, servilmente à vontade de outrem. Esta palavra subserviente também é demasiadamente condescendente. Servil. O que significa? Abjetivamente submisso a alguém na sua função, ou servil como um servo, relacionado à servidão ou trabalho, uma pessoa útil como um meio. Veja,
servil. É isto. É uma pessoa útil como um meio. O que é que eu estou sendo aqui? Porque como eu poderei servi-los da melhor forma possível? Se eu me submeter ao que Deus exige e assim ser um meio através do qual a palavra possa chegar até vocês. Esse microfone, ele fica aqui quietinho, não reclama. Aperta-se o botão para ligar, ele não reclama. Aperta para desligar, ele não reclama. Ele é um meio. É isto é o que é servil. Está ali para servir. Servil é como um útil, como um meio ou instrumento, servindo para promover um fim. Então, tudo isso que estamos falando foi o que Jesus foi. Foi a posição que ele assumiu para fazer o trabalho que ele fez. A palavra subserviente vem de duas palavras. Sub, que quer dizer colocar-se abaixo de. Vê? Que às vezes nós erramos quando falamos sob e sobre, né? Sob, abaixo, sobre, acima. A palavra subserviente nos dá essa ideia. Sub, que quer dizer colocar-se abaixo de. E servo significa fazer um serviço para. Fazer um serviço para alguém. Como vemos Jesus que veio para servir a vontade do Pai. Toda a sua vida foi fazer a vontade do seu Pai. Então nós vemos esta relação entre o Pai e o Filho, e o Filho servo, o seu Filho sendo servo, como foi profetizado em Zacarias capítulo 3, versículo 8, onde Deus declara que Ele trará meu renovo, meu servo e renovo. Agora, no Novo Testamento, nós vemos também em Mateus 12, que nós lemos Mateus 11, né? Em Mateus 12, versículo 9, se você quiser ler um pouquinho das Escrituras agora, já que eu disse que nesse culto leríamos algumas Escrituras, onde apresentaríamos isto. Então veja em Mateus capítulo 12, versículo 9, como está escrito. Você vai ver aqui que Jesus foi considerado servo de Deus. O servo de Deus. Na verdade, o livro de Marcos é o que mais apresenta Jesus como um servo, né? Creio que é o livro de Marcos. Mas veja, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos encolhida, uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E Jesus lhes disse: qual dentre vós será o homem que tem essa capacidade, né? Que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas, e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Então aqui nessas escrituras nós temos o servo. Eis aqui o meu servo que escolhi. Novamente Jesus é chamado de servo em Filipenses 2, lá naquela carta de Paulo, não é? Você tem Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Creio que é esta a ordem, Colossenses e Filipenses. No capítulo 2, versículo 1. Vamos ler esta escritura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende
cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, nós estudamos isso aqui no outro culto, não é? Então vamos passar apenas lendo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez de si mesmo, sem reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isto também Deus o exaltou soberanamente. Aqui está falando de um que é filho, que mesmo sendo em forma de Deus, não usou isto como algo a que se aferrar, se apegar, mas humilhou-se, assumiu a forma de servo, tornou-se um homem, na forma de homem foi obediente à vontade do Pai, e este filho, o que o seu pai fez, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. As pessoas dizem, mas escuta, então depois que Jesus venceu, foi ali que foi dado esse nome que está acima de todo nome? Não, esse nome foi dado antes dele nascer. Antes dele nascer foi dado o nome. O anjo disse para Maria, chame-lhe o nome de Jesus. Nesta criança estará o nome daquele que é Salvador. Jeová Salvador. Este é o nome que é maravilhoso. O nome que trata do conselheiro, que fala desse Deus forte. E assim sucessivamente. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, vê aqui agora a obediência, submissão. Primeiro ponto que eu vos disse, em Deus tendo a primazia, ou sendo mais velho ou maior, o Pai é maior do que eu, então você tem a autoridade que comanda, que lidera. E em segundo plano você tem os liderados, a começar pelo seu filho, os submissos, os subservientes. E estes aprendem a obedecer, nem que seja pelo sofrimento. Nem que seja pelo sofrimento. Jesus sofreu e a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Talvez você lê segundo o seu beneplácito, não sei. Fazei todas as coisas sem murmurações. Eu vou te falar, viu? Eu já trabalhei com um camarada assim. Oh, meu Deus. Olha, ele como ajudante meu, eu já chegava no serviço atrasado. Meu horário era meio complicado. 9 horas era que eu chegava. Eles já estavam lá me esperando. Ele cumpria o horário, porque esse povo, eles cumprem o horário para poder não receber reclamação, né? Então 7 horas estava ali, mas trabalhar nada. Trabalhar nada. Então para pessoas assim, tantos faz, está no trabalho como em casa. Chega no pé de parede, começa a cochilar, pronto. Todo o setor de serviço. Mas e a produção? Aí quando começava a fazer uma massa, fazer alguma coisa, aí eu começava a tirar os pontos do piso, colocando granito, aquela coisa, daqui a pouco ele começava, isso vai dar uma mão de obra. E começava a reclamação. Qualquer prego de aço que eu batia para a escalinha e pedia para ele segurar a trem do outro lado, isso vai dar uma mão de obra. Pense numa coisa ruim trabalhar com sujeito desse, o dia inteiro reclamando. Daqui a pouco, na hora de adiantar as coisas, agora não, agora é o horário do meu café. Mas como café? Imagina, você está ali no 13º andar, prédio ainda em construção, para baixo tem ninguém. Você está dando acabamento, não tem nada. Mas que café? Lá na firma é hora do cafezinho, 15 minutos. Por isso você acredita que o camarada sentava no pé da parede para passar os 15 minutos lá? Porque lá na firma, na empresa, né, na marmoraria, era a hora do café. Mas que sujeito! Tudo reclama. Pegava uma latinha de massa, isso é uma mão de obra. Aquela cara toda enxambrada, toda... misericórdia, viu? Dava até medo de olhar o jeito do sujeito, né? O jeito dele. Agora, veja o que Paulo diz aqui para você, para nós. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contenda. Mas todo trabalho você arruma uma briga, toda ordem que chega você rebate. Fica um clima bem complicado, sendo o setor de trabalho onde você arruma o sustento para trazer para a sua família. Não, isso não pode ter confusão. Alguma coisa tem que ser discutida? Tem.
mas faça daquilo um ambiente, uma atmosfera boa, para que você não se desgaste, para que você mesmo não morra de estresse do coração, sem necessidade. Tudo arruma briga, tudo fica nervoso, tudo reclama. Calma, está pago para fazer isso, é assim que vê a ordem, então vamos procurar fazer isso da melhor forma possível, mas não faça por murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sincero. Sabe o que é que o irmão Brando ouviu do anjo? Seja mais sincero, não foi? Irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis. Que haja culpa nos outros, que coloquem culpa nos outros. Em você não pode haver culpa. Senão, que tipo de carta lida é você? É uma responsabilidade muito grande, filho, levar adiante o nome de Deus, viu? É uma responsabilidade muito grande levar adiante o nome que foi invocado em você no batismo, pertencente à família de Deus. Tendo um Deus que sabe tudo, que governa tudo, comandando você. O mundo está caindo aos pedaços, mas você não pode estar na situação que está as pessoas em desespero. Você tem que estar em equilíbrio em qualquer situação. Vê? Porque Deus não escondeu o plano de você. Ele disse de onde você veio e diz para onde você vai. E assim sucessivamente. Inculpáveis. No meio, olha, eu nem li tudo, estou comentando o que já está na frente já. Veja isso. No meio de uma geração corrompida e perversa. Agora, se formos estudar o que é essa perversidade e o que é essas pessoas corrompidas, você ia ver onde ia chegar. Para que no dia de Cristo, porque não é agora não, agora tudo passa, viu? Qualquer trambique que fizer agora passa batido. Mas vai vir um dia onde você vai ter que prestar conta, não é? Vai chegar um momento que você vai ter que prestar conta por todos os seus atos. Então é melhor que hoje procuremos andar da melhor forma possível. Amém. Não é? Para na hora de prestar conta não esteja uma soma desse tamanho, você diz, mas eu comprei fiado tudo isso? 1 quilinho a cada dia, você quer o quê? Você só comeu 1 quilinho de açúcar por cada vez que comprou, né? Um pãozinho aqui, outro ali, mas está somando. 30 dias é muita coisa. 30 dias é muita coisa. Não é assim que os vendedores, as vendedoras te enganam? Não, esse plano aí é um seguro que você vai pagar, não sei o que, vai ser descontado aí na sua conta, é só R$1 e pouquinho por dia. Ora, o que você faz com R$1 durante o dia? R$1,40. Ok, não dá para fazer nada, compra 2, 3 pãozinhos hoje, mas se eu juntar tudo no final do mês, é muita coisa. Some isso durante um ano. É por isso que pobre nunca tem nada, porque ele não se liga para fazer soma, para observar as coisas. Quem tem dinheiro sempre está com calculadora somando. Quanto é que tem isso de juros? É 0, quanto por cento? Ah, não, aquele negócio era só 0,25% das transações bancárias. Você sabe quantos milhões e milhões arrecadaram com aquela CPMF naquele tempo? Você não via nada. E quem brigou para sair aquilo não foram os pobres. Pobre não faz conta por 10 conto, por 20 conto, por 100 conto. Mas o rico faz conta sim. O rico faz conta sim. Agora, quando você olha para isso que eu estou falando, deixando finanças do lado, né? Imagine no dia de Cristo. No dia de Cristo. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Se tudo você ganha, você já gastou aquilo antes, você vai sentir como? Mas para que eu trabalhei tanto? Para que eu me acabei tanto? Para onde foi o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Durante o tempo você estava gastando. Vou ganhar 10. E já gastou 12? Já gastou 12. E é assim que fazemos. Com as prestações fazemos, um cartão de crédito, porque você não vê, né? O dinheiro não está saindo do teu bolso. E quando você pega o dinheirinho do bolso e conta a nota, parece que aquilo é meio difícil, né? Mas é uma facilidade muito grande que nessa era digital, você nem vê o dinheiro. Você nem vê o dinheiro entrar, nem vê o dinheiro sair. Só vê as contas chegar e tudo xizado em vermelho. Aí complica. Agora, se você aplicar isso no lado espiritual, não será diferente, gente. Não será diferente. Tem pessoas que estão absorvendo tudo agora, se beneficiando de tudo agora, e não está fazendo nada por isso, não está fazendo de acordo com o seu trabalho, com o seu salário espiritual, com o talento que foi lhe dado. Tem pessoas que estão esbanjando o que Deus colocou em suas mãos. Então, claro que vão ter que prestar conta um dia, e na hora de prestar conta, cadê? Eu te dei tanto, o que é que você fez com isso? E assim vai. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então Paulo está dizendo, cuidado, não seja dessa forma, para que eu possa estar regozijando, quer dizer, tranquilo, com a consciência tranquila do que aquilo que eu ensinei, vocês então procuraram obedecer. E não obedecer somente na minha presença, mas também na minha ausência. Vejam, na minha ausência. Agora, estamos em um tempo
onde as coisas ficam tão difíceis e tão apertadas, que você nem pode mais pensar em ausência. Em ausência, estou sozinho, ninguém está vendo, e aquela coisa toda. Paulo disse, escuta aqui, rapaz, vocês me obedeceram na minha ausência. Aliás, na minha presença. Então, muito mais agora obedeçam na minha ausência. Agora, quando chega nesse tempo, não existe para nós ausência. Estamos na realidade da presença. Amém. Estamos vivendo na realidade da presença de Deus. Então, como deve ser o nosso trato? Como deve ser a nossa vida? Se verdadeiramente cremos que estamos na presença desse Deus. É de pedir misericórdia, não é? É de sempre estarmos pedindo misericórdia. Mas vamos concluir já, porque já estou chegando a 1 hora que estou falando com vocês. Mas vemos a mensagem que Paulo estava tentando passar para nós aqui, de que Jesus, ele deixou de lado os seus próprios desejos, ele assumiu o papel de um servo e foi obediente ao Pai em tudo. Mesmo quando ele chegou ao momento de morrer na cruz, em obediência ao pedido do Pai dele, ele não titubeou. E no momento de angústia, quando ele disse, se fosse possível que isso não viesse sobre mim, mas em seguida ele já disse, não se faça a minha vontade, mas a tua. E Paulo diz que essa é a própria mente ou atitude de Cristo que Deus deseja de nós. E que não podemos entrar nesse tipo de papel a menos que o Pai esteja operando em nós tanto querer como efetuar que Ele tem desejado. Foi o que lemos no início dessa escritura que acabamos de ler aqui. Portanto, este papel como um servo sinceramente obediente, Jesus sinceramente se tornou sujeito ao Pai em tudo. Como você pode ler um pouquinho aqui em 1 Coríntios 15, versículo 23, onde diz... 1 Coríntios 15, 23. Veja o quanto que Jesus, sinceramente e absolutamente, foi obediente em tudo à vontade de seu Pai. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua parúcia, ou na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Aqui eu estou vendo falando sobre Cristo, que é as primícias, o primeiro que ressuscitou. E estou vendo dizendo que virá o fim quando este filho tiver entregue o reino a Deus. E depois diz ao Pai, porque é um Deus que é Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja postos a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas a Jesus, claro está que se excetua aquele que ele sujeitou todas as coisas. Quer dizer, Deus que colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus não está sujeito a Jesus, porque ele é o cabeça. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. E o próprio Filho se submeterá ao Pai que lhe sujeitou todas as coisas. Você encontra isto, o irmão Brando dando a explicação de como será o trono alfa e ômega, não é? Na eternidade, ou na Nova Jerusalém, eu não lembro agora as expressões que o irmão Brando usou, em perguntas e respostas número 2, mas ele diz que ali nós veremos o Cordeiro no trono, e acima do Cordeiro estará a luz, o pilar de fogo, Deus, seu Pai, estará por cima do Filho, fazendo sombra sobre o Filho, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Esta é a explicação desta mesma escritura que nós estamos lendo aqui em Coríntios, né? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora, se todas as coisas estão sujeitas a Jesus, e nós estamos supostos a estar abaixo de Jesus, aprendendo dele, dependente dele, porque sem ele não chegaremos ao Pai. Ele é a ponte que faz a ligação. Então, se somos sujeitos a ele, temos que ser servos, ser servil, como aprendizes, que está atento ao que o professor ensina.
E Jesus disse: como vocês dizem que me amam se não guardam as minhas palavras, se não guardam os meus mandamentos? Se vocês dizem que me amam, não é? Se vocês dizem que gostam de mim, então obedecei o que eu vos mando fazer. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão filhos do vosso Pai Celestial. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. O irmão Paulo pode fazer esta oração final, meu amado? Deus abençoe cada um de vocês e até nos encontrarmos outra vez. Obrigado vocês que vieram, os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Deus abençoe vocês aí de cada região que estiverem. Muito obrigado por tudo. Tenham todos uma semana abençoada. Amém. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado por isso, Pai. Nos envergonhamos nesse momento, ó Deus. Sabemos que falta muita coisa para nós, ó Pai. Tem muito para aprender, Senhor. Mas é só com humildade para aprender de Ti. Porque o Senhor é humilde, ó Pai. Obrigado por Jesus Cristo, ó Deus, por ter instruído o seu Filho, ó Pai, e esse ensinamento ter chegado até essa era final, ó Pai. A mensagem ela não se acabou com o tempo, ó Pai. A palavra é vida, ó Pai, e é dela que nós nos alimentamos, ó Deus. Obrigado por isso, ó Pai. Às vezes nos envergonhamos, ó Pai, ficamos tristes, ó Deus, sem saber o que falar, porque o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, ó Pai. Nosso querer, nosso efetuar, o Senhor sabe de tudo, ó Pai. Nós apenas pedimos a sua misericórdia sobre nós. Livra-nos do mal, Senhor. Guia nossos passos, Senhor. Pai, toda flecha, todo mal que for cair durante essas tendas, Pai, em cima dessas pessoas, ó Pai, que possa cair por terra, Pai, que possam não ser atingidas, Senhor, porque os seus filhos, ó Pai, são patrimônio seu, Senhor. Satanás não tem, Pai, autonomia sobre essas pessoas, sobre seus filhos. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Estamos iniciando uma nova semana, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, levar-nos a cada dia, Pai, a um passo a mais, ó Pai, no seu aprendizado. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, agradecemos hoje e sempre, para a Tua glória. Amém. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco. Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. E vamos encerrar a programação de hoje ouvindo o nosso amado irmão Orcílio Santos, de Cariacica, cantando A Luz do Entardecer. De Noé, só uma família salvou. E também nos dias de Ló, só uma família salvou. E as águas do dilúvio encheu toda a terra. Aquela cidade, sei que nada restou. Como foi nos dias de Moisés, nem mesmo ele entrou. Em Jericó, só Josué e Caleb, um povo novo passou. Deserto, por suas rebeldias, Deus destruiu a todos. Só um povo, uma nova geração que puderam entrar. É bom parar pra pensar que Deus não pode mudar. E agora, de que lado você estaria? Entenda o meu parecer. Se Cristo está com você,
Jesus, só os discípulos ficou. Fariseus, sacerdotes, doutores, aquele homem negou, pois não creram que ele era o Messias para salvar o mundo. Rejeitado por um povo cruel que o crucificou. Como foi nos dias do irmão Branham, apenas pouco restou. Multidões vieram pelos milagres, mas sua mensagem negou. Sabendo que ele foi o Elias dessa última era. Outra vez rejeitaram um profeta enviado por Deus. É bom parar pra pensar que Deus não pode mudar. E agora, de que lado você está? Entenda o meu parecer, se Cristo está com você, pois sua luz já está brilhando no entardecer. É bom parar pra pensar que Deus não pode mudar. E agora, de que lado você está? Entenda o meu parecer, se